Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à reunião semanal da programação da operação do dia 21 de julho de 2023. Meu nome é Carla, sou da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede e estarei com vocês hoje até o final da reunião. Como de praxe, teremos 3 blocos de apresentações e no retorno de cada um deles responderemos as perguntas que forem enviadas pelo chat. Para começarmos, eu chamo a Aline para a apresentação sobre a previsão meteorológica. Aline, por favor. Olá, boa tarde. Eu vou estar começando a apresentação meteorológica. Então, começando sobre a condição de tempo nessa semana, tivemos ocorrências de passagens de frentes frias e áreas de instabilidade sobre a região sul e sudeste do Brasil. Ah, não, perdão, só um minutinho. Prontinho. Vocês estão vendo? Então, só repetindo, nessa semana a gente teve atuação de passagem de frente fria e áreas de instabilidade sobre a região sul e sudeste do Brasil. Por conta disso, tivemos ocorrência de precipitação na cabeceira do Iguaçu, em parte do Paranapanema, principalmente na região do Rio de Bagi, mas foram registradas chuva fraca nessas duas regiões. Em relação à média da temperatura máxima, para essa semana, em relação à semana passada, houve um declínio da temperatura máxima, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, devido a uma entrada de ar frio nessas regiões. Em relação à média da radiação solar, o comportamento dessa semana foi bem parecido com o da semana passada, com exceção ali da região sul, que houve um aumento na radiação solar devido a uma diminuição da nebulosidade. Agora, em relação à média da velocidade do vento, o destaque é o aumento da velocidade do vento na região sudeste, principalmente no interior da Bahia e do Piauí, devido à aproximação de um sistema de alta pressão na Bahia. E ontem ocorreu mais um recorde na geração eólica do Nordeste. Em relação à previsão da próxima semana operativa, os modelos indicam uma precipitação mais restrita à bacia do Jacuí, o Uruguai, com chuva fraca na bacia do Iguaçu. Isso se dá devido à passagem de uma frente fria que vai ocorrer na metade da semana operativa. Então, a combinação dos modelos ETA e GFS para a próxima semana operativa, eles indicam esses totais de precipitação mais restritos às bacias do Uruguai e Jacuí. Já para a semana operativa seguinte, os modelos não indicam os totais pluviométricos significativos para a região sul. Em relação à previsão das temperaturas extremas para a próxima semana, terá uma elevação na temperatura, principalmente na temperatura mínima para a capital de Porto Alegre. Em relação à temperatura máxima, vai ter uma elevação para as capitais do Sul e para o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Em relação à previsão da eólica e da solar, a próxima semana vai seguir estável, podendo ter uma ocorrência de leve declínio durante a semana devido a uma passagem de uma frente fria sobre a região sudeste, que pode provocar esse declínio ali na geração eólica do Nordeste. E a solar também segue estável. Ok, Aline, muito obrigada. Nossa segunda apresentação será sobre a previsão hidrológica e será realizada pelo Fernando. Fernando, por favor. Muito obrigado, Carla. Dando sequência, eu vou apresentar o resultado da previsão hidrológica dessa terceira revisão do PMO de julho. Começando pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste, não há previsão de precipitação significativa para as próximas semanas,
nas principais bacias. Quando há abaixo de 5 milímetros no final da próxima semana, como a gente pode observar no Paraná e no Paranapanema. Em relação ao acompanhamento de ENAs no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, comportamento geral de recessão abaixo da média, com a previsão partindo em 90% da MLT de ENA, com previsão atualizada mensal de 88% da MLT, o que corresponde à 32ª menor posição do histórico. Em relação à bacia do Rio Grande, nas últimas semanas vinha-se se observando vazões acima da média, com a previsão partindo em 104% da MLT de ENA, tendo a previsão mensal atualizada em 101% da MLT de ENA, que corresponde à 43ª maior posição do histórico. Em relação à bacia do Rio Paranaíba, é um comportamento geral de recessão, com previsões partindo em 72% da MLT de ENA, tendo a previsão mensal atualizada em 72% da MLT de ENA, que corresponde à 14ª menor posição do histórico. Já em relação à bacia do Paranapanema, na última semana houve um momento em que ficou acima da média as vazões, mas a partir de agora a previsão é de comportamento abaixo da média, um comportamento geral de recessão, partindo de 89% de MLT, com previsão mensal atualizada em 77% da MLT de ENA, que corresponde à 42ª menor posição do histórico. Em relação à bacia do Rio Paraná, na transição da última semana, houve momentos acima da média, com a previsão agora partindo em 102% da MLT, com comportamento geral de recessão e abaixo da média, tendo previsão mensal atualizada em 97% da MLT de ENA, que corresponde à 45ª maior posição do histórico. Partindo para o subsistema sul, espera-se precipitação no final da próxima semana operativa, sendo a bacia do Iguaçu em precipitação de até 5 milímetros e já para a bacia do Uruguai de até 10 milímetros. Em relação ao acompanhamento de ENAs do subsistema sul, observa-se uma recessão acentuada logo após a elevação das vazões acentuadas na semana passada, com a previsão partindo em 169% da MLT de ENA, tendo a previsão mensal atualizada em 144%, o que corresponde à 19ª maior posição do histórico. Já em relação à bacia do Rio Iguaçu, mesmo tipo de comportamento de recessão acentuada, com previsão partindo de 181% MLT de ENA, tendo a previsão mensal atualizada em 132% da MLT, que corresponde à 22ª maior posição do histórico. Já para a bacia do Rio Iguaçu, mesmo tipo de comportamento de recessão acentuada, com previsões partindo em 173% da MLT de ENA, tendo previsão mensal atualizada em 160% da MLT, o que corresponde à 13ª maior posição do histórico. Não há previsão de precipitação significativa para as próximas semanas nas bacias do São Francisco e do Tocantins. Partindo para o subsistema Nordeste, um comportamento geral de recessão e abaixo da média, partindo de 61% da MLT de ENA, com previsão mensal atualizada em 55% da MLT de ENA, o que corresponde à 8ª menor posição do histórico. Aqui é possível observar um acompanhamento hidrológico dos postos do Médio São Francisco, o aumento de vazões a montante desde o começo do mês, e isso é resultado do aumento de efluência de Três Marias, né? E é possível observar a propagação dessas vazões ao longo dos dias, inclusive o seu impacto a jusante no reservatório de Sobradinho. Em relação ao acompanhamento de ENAs da bacia do São Francisco, no trecho nordeste, as previsões seguem um comportamento geral de recessão abaixo da média, partindo de 61% da MLT de ENA, com uma previsão mensal atualizada de 54% da média, o que corresponde à 9ª menor posição do histórico de 93 anos. Partindo para o subsistema norte, comportamento geral de recessão e abaixo da média, com previsões partindo de 70% da MLT, tendo a previsão mensal atualizada em 76% da MLT de ENA, que corresponde à 15ª menor posição do histórico. Já para a bacia do Tocantins, um comportamento geral de recessão
uma leve recessão, né? Sempre abaixo da média, com previsões partindo em 65% de MLT de IENA, tendo a previsão mensal atualizada em 66% de MLT de IENA, que corresponde à oitava menor posição no histórico. A previsão hidrológica para a próxima semana para a região central, norte, nordeste do país, é de IENAs abaixo de 80% MLT, com exceção ali de Curuaúna, perdão, passei a apresentação, com exceção de Curuaúna e do Parnaíba, que registram previsão na média, né, entre 80% e 120% de MLT. Já para a região sudeste e sul, estima-se previsões entre 80% e 120% da média, com exceção também do Paranapanema, Jacuí e Antas. A evolução das previsões ao longo das revisões se manteve, de certa forma, estável no subsistema Sudeste, Nordeste e Norte, sendo a revisão 3 no Sudeste prevendo 88% da MLT de IENA, o que corresponde à 32ª menor posição para o mês de julho. No Nordeste, a revisão 3 prevê um fechamento de 55% MLT de IENA, que corresponde à oitava menor posição para o Nordeste no mês de julho. E para o Norte, 76% MLT de IENA, na revisão 3, que corresponde à 15ª menor posição no histórico do Norte para o mês de julho. Quem foge da regra na situação é o Sul, que vinha com uma precipitação mais baixa no PMO e na revisão, mas tendo um ajuste considerável a partir da revisão 2, mais que dobrando, triplicando, atingindo 177% de MLT de IENA, sendo ajustado agora na revisão 3 para uma previsão de 144% de MLT de IENA, que dá ao Sul a 19ª maior posição para o mês de julho. A previsão mensal de julho com horizonte de cenários para agosto. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, é possível observar que as previsões ao longo das revisões se manteve estável, né? Com o horizonte para agosto, na média de 90% de MLT de IENA, com cenário inferior em 66% e superior em 136%. Já no subsistema Sul, é possível observar que na revisão 2 houve aquele descolamento, né, aquele desvio em relação às previsões anteriores, prevendo muitas vazões, aumento de vazões, né, mas uma leve correção aí para a próxima semana e inclusive para o mês de agosto, né. Para o mês de agosto, tendo a previsão média em 116% de MLT, um cenário inferior de 31% e superior de quase 400% de MLT de IENA, um range aí, né, muito, muito grande para o Sul. Em relação ao subsistema Nordeste, tanto o PMO quanto a primeira revisão ficaram muito juntas, né, muito próximas, mas esse valor vem caindo, vem sendo reduzido ao longo das revisões, tendo atingido o patamar mais baixo de previsão agora na revisão 3, com o horizonte para agosto estimando ENA média de 58% da MLT, um cenário inferior de 47% e superior de 72%. Já para o subsistema Norte, não houve desvios significativos nas previsões ao longo das revisões, com o horizonte estimado para agosto médio de 76% de MLT de IENA, cenário inferior em 58% e superior em 98% de MLT de IENA. Aqui é possível observar a evolução da energia armazenada nos subsistemas. No subsistema Norte, é possível observar uma leve redução desse armazenamento, assim como no subsistema Nordeste, tendo o subsistema Norte na casa de 94% e no Nordeste na casa de 81%. Já o subsistema Sudeste apresenta um comportamento geral de estabilidade da energia armazenada, na casa de 85%. E a região Sul, por sua vez, visto os acontecimentos, né, as condições recentes com aumento da energia armazenada, atingindo aí a casa de 92%, 93%. Partindo para a evolução da energia armazenada nos reservatórios de destaque, podemos observar Furnas e Itumbiara
com quase 100%, né, um comportamento de estabilidade entre 98% e 99% de energia armazenada. Em comparação, né, Três Marias, uma certa redução dessa energia armazenada, atingindo a casa de 88%, 87%. E, por sua vez, Serra da Mesa, Nova Ponte e Emborcação apresentam um comportamento de estabilidade na energia armazenada, ficando todas aí na casa de 80% de ENA, de energia armazenada, perdão. E assim eu encerro a parte de previsão hidrológica. Quaisquer dúvidas estamos à disposição, e eu te devolvo a palavra, Carla. Ok, Fernando, obrigada. Para finalizarmos o bloco, então, com a apresentação sobre a operação hidráulica, convido a Camila. Camila, por favor. Vocês estão me escutando? Agora sim, Camila. Então, vamos dar início à parte da operação hidráulica. Nesse slide, a gente apresenta as salas de crise e acompanhamento que estão acontecendo no momento e a agenda das próximas reuniões. Atualmente, nós temos a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, a sala do Paranapanema, a sala de crise da região sul e a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco. Além disso, nós temos os dois grupos de operação, o GAOPS e o GTOH para a Bacia do Paraíba do Sul. Aqui nas agendas das reuniões, nós temos a próxima reunião do Paranapanema no dia 25/7, o do São Francisco no dia 1º/8, o Sul no dia 24/8 e Tocantins no dia 25/7. Nessa semana, nós tivemos a 7ª reunião da Sala de Crise da Região Sul. Então, vou mostrar aqui a simulação que foi apresentada. A simulação, o horizonte de simulação, a gente está... Primeiramente, vamos apontar o armazenamento dos reservatórios. O armazenamento de Foz do Areia, na data do dia 17/7, finalizou com 96,7% do seu volume armazenado, Barra Grande com 99,63%. Aqui abaixo desses dois gráficos de armazenamento, nós temos o comparativo, né, do que seria a bacia ou energia armazenada da região do subsistema sul dentro do sistema interligado, que ele equivale a 7%, e dentro desses 7%, 47% se equivale à bacia do Rio Iguaçu e 28% à bacia do Rio Uruguai. Ao lado aqui a gente tem as simulações, elas foram realizadas de 18/7 a 28/7, com os modelos de ESMAP e ONS de previsão de afluência, utilizando as chuvas do modelo numérico ETA, GFS e SMWF. Aqui, primeiramente, nós temos os armazenamentos de Foz de Areia e Salto de Santiago. Os dois, GB Munhoz está com 99% do seu armazenamento. Salto de Santiago, ele ainda está no último dia de hoje com volume de espera de 86%. Abaixo, nós temos o armazenamento do reservatório de Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho. Lembrando que esses valores finais que eu estou falando seria com a simulação, tá, gente? O final da simulação no dia 28/7. Machadinho estaria com 100%, Passo Fundo com 97% e Barra Grande com 94%. Aqui acaba a apresentação da operação hidráulica. Eu devolvo minha palavra a Carla. Ok, Camila, obrigada. Vamos agora, então, para o nosso primeiro intervalo e voltamos em 5 minutos. Até breve. Olá, pessoal, retornamos para o nosso segundo bloco. Gostaria de avisar ao Luiz Real, da Comerc, que recebemos a sua questão, Luiz. Estamos verificando a resposta e provavelmente te daremos no próximo bloco. Antes de iniciarmos as apresentações desse bloco, gostaria de chamar o Fausto para dar um informe aqui para a gente. Fausto, por favor. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos. Eu só queria informar sobre a segunda revisão quadrimestral, que está em andamento durante esse mês. Estamos em reuniões aí com a SCCE e EPE,
e acordamos que vamos fazer a divulgação dos dados no dia 1º de agosto, como prevê o procedimento de rede, submódulo 3.5 de responsabilidades. Temos até o dia 10 de agosto para divulgação, mas vamos divulgar dessa vez na terça-feira, dia 1º de agosto. Alguns podem falar, mas não tem 30 dias de antecipação, por acaso até tem, porque de agosto tem 31 dias. Mas, de qualquer forma, se está previsto no procedimento de rede, o calendário ele não necessariamente tem que seguir aquela período de 30 dias, tá? Então, e no dia 2 de agosto, né, pela manhã, vamos programar um workshop para fazer as explicações e os esclarecimentos que se fazem necessários. Nós, PE e CCE, ok? Então, basicamente é isso. Mais alguma questão, pode mandar pelo chat, mas é somente porque nós estamos sempre divulgando no último dia do mês, nesse mês especificamente vai ser no dia 1º de agosto, mas dentro do prazo que vai até o dia 10 de agosto, ok? Um abraço a todos e boa tarde, bom trabalho. Obrigado, Carla. Eu que agradeço, Fausto. Então, vamos dar continuidade às nossas apresentações. A próxima será sobre previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Danilo, por favor. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar minha. Bem, todos estiverem vendo, começamos aqui mais uma previsão de carga para a programação diária da operação, tá? Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Essa semana que veio a temperatura mais estável, depois da forte entrada de frente fria no fim da semana passada, né? Fez a carga cair bastante em algumas regiões do Sudeste e em praticamente todas as regiões do Centro-Oeste. Nós tivemos aí uma queda de carga forte, principalmente no Rio de Janeiro, que derrubou bastante aí a carga do Sudeste, né? Essa semana nós tivemos o PDP com 2% de desvio médio, o prévio carga decente veio muito bem, apesar das oscilações climáticas da semana, 1,53%, PDP com 80% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga decente novamente muito bem, 90%. O Sul também sofreu da entrada de frente fria no fim da semana passada, né, onde ocorreram os maiores desvios da semana. Durante essa semana a carga estabilizou e a previsão veio bem ajustada aí com os valores verificados. A previsão essa semana no Sul veio um pouco aquém aí das últimas semanas, com 3,23% de desvio médio. O prévio carga decente veio com 3,81%. O PDP veio com 59% dos desvios abaixo de 3%. E o prévio carga decente com 47%. Já o Nordeste, tirando ali uma queda forte que ocorreu no domingo, né, da carga ali, que era meio que inesperada aí, o resto da semana veio muito bem ajustado. Nós tivemos aí um bom resultado no Nordeste na semana, com 1,52% de desvio médio. O prévio carga decente veio com 2,11%. PDP com 90% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga decente com 77%. E por fim o Norte, tirando ali uma queda da carga aí no subsistema que ocorreu na quarta-feira por conta de oscilação de consumidor livre, né? O resto da semana veio muito bem ajustado. Um excelente resultado para o Norte, com 1,29% de desvio médio. Prévio carga decente veio com 2,46%. PDP com 91% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga decente com 65%. E por fim o Sim, né, que sofreu bastante aí com os desvios ocorridos no final da semana passada por conta da entrada de frente fria no Sul e Sudeste. Mas vemos aí pelo gráfico ali embaixo que o resto da semana veio bem ajustado, né? Apesar de oscilações climáticas aí pelo Brasil.
nós tivemos um resultado bom, sim, apesar das oscilações, 1,56% de desvio médio, e o pré-carga D100 um excelente resultado com 0,36%, o PDP com 93% dos desvios abaixo de 3% e o pré-carga D100 com 94%. Bem, é isso que eu tinha para mostrar, Carla. Estou à disposição para perguntas. Obrigado a todos. Ok, Danilo, obrigada. Dando sequência com a apresentação sobre a previsão de carga para o PMO e a revisão semanal, convido o Eric. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Deixa eu começar o compartilhamento da tela. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Vou continuar no assunto de previsão de carga, agora no âmbito semanal. Vou começar apontando os destaques meteorológicos que embasaram nossas previsões para a próxima semana operativa. No subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, existe expectativa de elevação das temperaturas médias nas capitais de ambos os subsistemas em relação ao comportamento da semana atual, muito em função da frente fria que avançou ao longo dessa semana. E com destaque para o Rio de Janeiro, que deverá apresentar em alguns dias da próxima semana temperaturas máximas superiores até a 30 graus Celsius. E um outro destaque também é que são esperados baixos totais de precipitação ao longo da semana, tanto em Florianópolis quanto em Curitiba. Nos subsistemas Norte e Nordeste, são esperadas condições de estabilidade, bem de acordo com o comportamento observado nas semanas anteriores, e com destaque para a manutenção do cenário de precipitação que vai do litoral da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte. Bom, passando agora para o acompanhamento da carga, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso apresentou desvio de menos 1,9% em relação à nossa previsão realizada na semana passada, sendo estimado o fechamento em 38.783 megawatts médios. Como para a próxima semana é esperada elevação das temperaturas, principalmente no Rio de Janeiro, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste na previsão da próxima semana, mantendo ela acima da estimativa da semana atual. Então, a próxima semana está sendo prevista no valor de 39.589 megawatts médios, e a semana 5 também nós não realizamos nenhum tipo de ajuste na previsão. Com isso, fechamento do mês de julho, com as duas primeiras semanas do mês verificadas, a terceira semana estimada e a previsão para as próximas 2 semanas, o fechamento do mês de julho está em 38.931 megawatts médios, apresentando assim um desvio de menos 2,7% em relação à nossa previsão original do PMO. Passando agora para o subsistema Sul, a semana em curso veio bem ajustada, de acordo com a nossa previsão, no arredondamento praticamente com 0% de desvio no fechamento da carga da semana, que está sendo estimado com fechamento de 11.770 megawatts médios. Como a previsão veio bem ajustada, bem coerente com a nossa previsão, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste nas semanas 4 e 5, e com isso o fechamento do mês de julho para o subsistema Sul está em 12.020 megawatts médios, apresentando assim um desvio de menos 1,7% em relação à previsão original do PMO. Passando agora para o Nordeste, a semana em curso está sendo estimado com fechamento em 11.849 megawatts médios, apresentando assim um desvio de 1,6% positivo em relação à nossa previsão realizada na semana passada. E como a carga veio pouco acima da nossa previsão na semana atual, nas semanas 4 e 5 nós realizamos leves ajustes, na semana 4 de 1% e na semana 5 de 0,5% até o fechamento do mês. Para a próxima semana operativa, o valor previsto está em 11.822 megawatts médios. Para a quinta semana, 11.846. Com isso, o fechamento estimado do mês de julho para o Nordeste está em 11.702 megawatts médios, apresentando assim uma carga mensal bem ajustada de acordo com a nossa previsão do PMO, com desvio de apenas de menos 0,1% em relação à nossa previsão. Chegando agora ao Norte, subsistema Norte, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 7.237 megawatts médios, apresentando assim um desvio de 0,6% em relação à nossa previsão. Também essa semana a carga veio bem ajustada no subsistema Norte.
E como a carga veio bem próxima à nossa previsão, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste nas próximas 2 semanas, nem na semana 4, nem na semana 5. E com isso, o fechamento estimado do mês de julho para o norte está em 7.202 megawatts médio, apresentando assim um desvio na carga mensal de menos 1,1% em relação à nossa previsão feita no PMO. Totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso veio bem aderente de acordo com a nossa previsão, realizada na última semana, sendo estimado um fechamento em 69.639 megawatts médio, apresentando assim um desvio de menos 0,7% em relação à previsão realizada na semana anterior. E com os ajustes realizados no subsistema Nordeste, os outros demais subsistemas não realizamos nenhum ajuste, então só para a semana 4 foi realizado um ajuste de 0,2%, na semana 5, 0,1% apenas. E totalizando agora o mês de julho, para o Sistema Interligado Nacional, o fechamento do mês está em 69.855 megawatts médio, apresentando assim um desvio em relação à nossa previsão do PMO de menos 1,9%. Bom, com isso, devolvo a palavra a você, Carla. Agradeço a todos, uma boa tarde. Ok, obrigada, Eric, pela apresentação. Para fecharmos esse nosso segundo bloco, convido o Lucas para apresentar para nós os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Lucas, por favor. Carla, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa reunião. Dando então seguimento aqui à reunião, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados dessa revisão 3 do PMO de julho de 2023, que abrange aí a semana operativa de 22 a 28 de julho. A gente tem 3 destaques para essa revisão. Nós tivemos 3 atualizações de CVU. Temos o despacho 2399, que atualizou o CVU das 4 parcelas da usina termoelétrica de Norte Fluminense. O despacho 2246, que atualizou o CVU da termoelétrica de Termobahia. E o despacho 2398, que atualizou o CVU da termoelétrica de Termopernambuco. Então, esses 3 despachos já foram efetuados nessa revisão 3 do PMO de julho. Agora, vendo diretamente os resultados, a gente segue com o CMO zerado nos 4 subsistemas, e a gente pode perceber também que não houve o atingimento de nenhum limite de transferência de energia entre os principais troncos do SIM. A gente tem a expectativa de uma geração térmica para a próxima semana, de acordo com o que foi enviado pelos agentes aqui para o Deconta, uma geração térmica próxima de 4.900 megawatts médios. Esse valor ele está completamente representado pela inflexibilidade declarada para essa próxima semana operativa, através dos envios dos agentes. Ainda em relação às térmicas, agora as caracterizadas a GNL, nessa revisão 3, a gente verificou o despacho antecipado para a semana operativa de 23 a 29 de setembro. Nessa semana, como a gente pode perceber, o benefício GNL segue zerado, assim como o CMO, e então a gente não tem a caracterização de despacho antecipado para as 3 usinas que possuem essas características, né? As usinas de Santa Cruz, Luiz R. Melo, Linhares e Porto Sergipe 1, para essa semana operativa de 23 a 29 de setembro. Em relação à energia armazenada nos subsistemas, a gente traz aqui o gráfico de cada subsistema e como eles vieram operando nas últimas semanas, de acordo com as simulações aqui do PMO e suas revisões. Então a gente pode perceber que os subsistemas Sudeste revisões e o Sul e o Norte. No Sudeste a gente partiu para essa revisão de 85,1% e uma expectativa de chegar ao fim de julho em 83,7%, então um pequeno depressionamento. A gente tem uma variação relativamente pequena também para o fim do segundo mês, que é o fim do mês de agosto, nesse horizonte, variando aí de 74,4% até 83,7%. No Sul, a gente parte de 91,6%. A gente chega como expectativa ao fim de julho em 93,4%.
E no sul, como de praxe, a gente tem uma maior dispersão, indo do pior cenário em 63,9% até o cenário mais otimista em 98,4%, mas o valor esperado bem próximo do cenário mais otimista em 96,6%. No Nordeste, a gente parte de 80,8%, um leve depressionamento até o fim de julho em 78,9%, e ao fim do segundo mês a gente tem uma variação bem pequena, variando de 73,4% até 75,2% nos cenários do segundo mês ao fim de agosto. E no norte a gente partiu para essa revisão de 93,2%. A gente teve a manutenção desse valor até o fim de julho. E o fim de agosto é também uma variação bem pequena, aí de 89,9% a 91,3%, considerando todos os cenários do segundo mês desse horizonte. A gente recebeu também a oferta de importação de energia do Uruguai, através da PTG Pactual. É uma oferta que está dividida em 5 blocos, todos os blocos de 100 megawatts, totalizando 500 megawatts ofertados nos 3 patamares de carga. E o CVU variando de 486,69 do primeiro bloco, o mais barato, até o valor do quinto bloco mais caro de R$ 1.676,61 por megawatt-hora. Aí a gente traz também aqui a variação em relação à oferta que nós recebemos também na semana passada. E quanto isso para a Argentina, nós seguimos sem o recebimento de nenhuma oferta de importação para a próxima semana operativa. Falando agora um pouco sobre as intervenções energéticas relevantes, a gente traz aqui as principais intervenções em unidades geradoras que altere um limite sistêmico ou em um MUG de grande porte para esse período de 22 a 28 de julho. Então, iniciando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem para o G2 uma manutenção de ampliação e reforço, que vai no período de 24 de julho até 11 de agosto. E na usina de embarcação, e também na usina de embarcação a gente tem para o G3 uma parada diária decorrente dos ensaios que a gente tem tido na UG4. E aí essas paradas diárias estarão ocorrendo no período de 24 a 27 de julho. A gente tem também para o G13 de Ilha Solteira uma manutenção preventiva de 25 a 29 de julho. E para o G2 de São Simão a gente tem uma modernização dessa unidade geradora. Essa modernização está programada para se iniciar no próximo dia 25 de julho e uma expectativa de ir até o dia 26 de março de 2024. No sul, nós temos 2 manutenções, as duas na usina de Campos Novos, na UG1 e na UG3 são serviços similares de ampliação e reforço. Na UG1, esses serviços estão programados para o dia 23 de julho e na UG3 para o dia 22 de julho. No subsistema norte, nós temos uma manutenção preventiva de 24 de julho a 28 de julho na UG5 de Tucuruí, e a gente tem também uma manutenção preventiva trimestral na UG1 da usina termoelétrica de Mauá 3, que está programada para os dias 22 até o dia 23 de julho. E no subsistema nordeste nós temos 2 manutenções também de destaque. A primeira na UG4 de Sobradinho, uma manutenção corretiva no dia 24 de julho, e no dia 26 de julho até o dia 9 de agosto, nós temos alguns serviços também de ampliação, reforço e melhorias na UG1 da usina de Paulo Afonso 4. E aí, aproveitando para trazer algumas informações adicionais aqui da gerência de programação mensal, um lembrete em relação ao envio de dados para a revisão quadrimestral de setembro de 2023. Esse envio, a partir dessa revisão quadrimestral, está sendo feito através do novo sistema, que é o DataPlanes. E esse envio foi aberto ontem, no dia 20 de julho, e a gente pede, reforça então a solicitação do envio dessas informações até o dia 31 de julho, fim desse mês. E caso tenha algum problema de acesso, o acesso pode ser solicitado através do portal de relacionamento, que é o Sintegre. E lembrando que essas informações também serão utilizadas para atualização da revisão quadrimestral do Plano Anual de Manutenções. Então, a gente reforça o pedido do envio dessas informações que são de grande valia para a gente. Com isso, eu encerro aqui a apresentação. Carla, devolvo você a palavra e fico à disposição. Muito obrigado. Ok, Lucas, obrigada. Faremos então o nosso segundo intervalo e em breve retornamos. Até já. Olá, pessoal, retornamos agora
E para iniciar esse bloco, vamos responder as perguntas que chegaram pelo chat. A primeira, do Luiz Real, da Comerc, e que ele disse o seguinte: boa tarde. Tenho uma dúvida sobre a utilização dos modelos SMWF1, de alta resolução, e SMWF2, Assemble, para a previsão de vento no modelo WEO. De acordo com a nota técnica 151/2018, é informado que esses modelos passam por um processo de ajuste de previsão de vento. Este ajuste é realizado com base em um histórico de 30 dias e utilizado para fazer previsões para os próximos 9 dias. Entendo que o modelo SMWF foi removido temporariamente do processo de previsão de chuva devido a uma atualização e que ele será reintegrado assim que houver um histórico suficientemente grande para ser usado no modelo. No entanto, o mesmo não ocorreu para a previsão de vento e o modelo SMWF continua em uso. Gostaria de entender por que existe essa diferença na aplicação dos modelos para a previsão de vento e chuva. Obrigada. Para responder ao Luiz, então, convido a Aline. Por favor, Aline. Boa tarde novamente. Então, respondendo a pergunta, essa pergunta a gente já recebeu via central de atendimento, então a gente vai responder por lá para ser de uma forma mais detalhada. Acredito que possa atender melhor por lá. Eu vou falar para a Carla. Ok, Aline, obrigada. A segunda pergunta que recebemos foi feita pela Isabela Marchini Piva, da EDP Comercializadora. Boa tarde. Onde é possível verificar a carga apresentada no PMO referente a realizado dos meses anteriores? As informações não são as mesmas encontradas no tablô do ONS. Para te responder, Isabela, convido então a Márcia. Márcia, por favor. Boa tarde. Na realidade, esses dados você consegue acessar lá em dados da operação, só que você vai ver tem uma observação dizendo que os dados mensais, né, eles são os dados, assim, os dados do sistema de supervisão, eles são os dados diários, né, e horários. Mas os dados mensais somos nós que colocamos com base nos dados que são fechamento com os dados que a gente recebe lá da CCE, os dados de geração, tá? Então, nós estávamos parados, nós não estávamos colocando esse dado, porque eles estavam fazendo um ajuste, né, no sistema para que a gente pudesse incluir ali os dados da MMGD, e aí agora, a partir de segunda-feira, você já pode consultar, que nós já estaremos com esses dados lá, né, de carga, considerando a carga com MMGD, porém somente até a partir de maio. Os dados anteriores, né, ainda estarão sem os valores de MMGD, né, porque como a MMGD foi implantada ali a partir de maio, eles estão a partir de maio. O que a gente quer é que até o final do ano a gente já tenha todo o histórico, né, com a MMGD também para fornecer para vocês ali no tablô também, tá? Mas a partir de segunda você já consegue pegar lá nos dados da operação, né, os dados mensais de geração e carga, tá bom? Ok, Obrigada. Márcia, obrigada. Por fim, a terceira pergunta que recebemos aqui do Leandro, da EDP. Prezados, boa tarde. A carga verificada disponibilizada via API de carga verificada no portal de dados abertos do ONS é que mais se aproxima da carga verificada apresentada no último PMO. Porém, mesmo os dados mais antigos, como o histórico de 2022 e 2021, ainda divergem bastante dos dados apresentados no último PMO. Onde podemos obter os dados verificados de 2022 e 2021 apresentados no último PMO? Para nos ajudar com essa resposta, convido o Douglas. Por favor, Douglas. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Já estejam me escutando. Boa tarde, Leandro. Eu vou até pegar um gancho aí, uma sequência na resposta da Márcia. Os dados mensais são publicados e disponibilizados lá no histórico da operação. Lembrando que a partir de maio nós passamos a considerar a MMGD na carga e no histórico da operação também vai refletir essas informações a partir de maio. Só vou destacar aqui um ponto, como a Márcia já destacou, esses dados mensais eles são compatibilizados com as gerações disponibilizadas pela ACCE, enquanto os dados que tem no portal de API são dados oriundos do sistema de supervisão do ONS,
à exceção da geração tipo 3, que também é compatibilizado com a informação da CCA. Então, esses valores podem apresentar pequenas diferenças em relação ao histórico da operação e à EPI, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta e fico à disposição. Obrigado. Ok, Douglas, muito obrigada. Passaremos, então, para a continuidade das apresentações. A próxima eu mesma que vou fazer, vou compartilhar aqui com vocês. Essa próxima apresentação, então, é sobre os limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Primeiro aqui, o desligamento da linha 500 kV Xingu Serra Pelada Circuito 2, qual está acontecendo desde o dia 11/7, terça-feira, com previsão de término dia 11/8, às 17 horas. Durante essa intervenção, é preciso limitar o FNS em 2.900 e o FNES em 6.800 para o sistema de suporte de perdas duplas. Outra intervenção que está em andamento também é o desligamento do bipolo 2 do complexo do Madeira, que está acontecendo desde o dia 20/6 e tem previsão de término no dia 29 de agosto, às 22 horas. Durante essa intervenção, o bipolo 1 do complexo do Madeira está limitado em 3.150, o FNS limitado em 3.700, FNES limitado em 6.300 e o FNES mais o FNS limitado em 9.800. Desligamento da linha 500 kV Poções 3 para o Paraíso Circuito 2, com período de 8 às 13 horas do dia 23/7, próximo domingo, para correção de ponto quente, causa uma limitação no sistema de FNS menor ou igual a 2.600, FNES menor ou igual a 6.800 e o R seco menor ou igual a 10.000. Das 23 do dia 27 até as 7 do dia 28, desligamento da linha 500 kV Bom Jesus da Lapa 2, Janaúba 3. Durante essa intervenção, para que o sistema suporte perdas simples e duplas, o FNS estará limitado a 2.600, o FNES limitado a 6.700 e o R seco limitado a 9.800. Tem um zero a mais aqui, pessoal. Das 23 do dia 28 às 5 do dia 29, desligamento da linha 500 kV Rio das Éguas Arinos 2. Durante essa intervenção, a FNES estará limitada a 2.600, FNES em 6.800 e o R seco em 10.800, também para suportar perdas simples e duplas na interligação. Das 7 do dia 26 às 17 do dia 27, não, mentira, desculpa, gente, diariamente, das 7 às 17 no dia 26 e no dia 27, desligamento da linha de 765 kV e Vaiporã e Itabará, circuito 1. Para que o sistema suporte a perda das linhas paralelas, limitar o RSE em 9.000 e o RSU em 11.000. E essas são as intervenções elétricas para a próxima semana operativa. Opa. Pronto. Então, para darmos continuidade a esse bloco, convido agora para apresentar a política operativa o Leandro. Leandro, por favor. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela, só um minuto. Vamos lá, né? Bom, aqui nesse primeiro slide, né, a gente traz aí os resultados do DECEM, né, do CMO do DECEM. Então, a gente consegue observar aí que o CMO, em sua grande maioria, né, foi predominantemente nulo, né? Porém, a gente teve ali alguns pontos, né, de elevação aí decorrente do carregamento ali da SR Rio Verde, né, da transformação lá da SR Rio Verde 230 500 kV, 230 138 kV, perdão, conforme a IO lá do Mato Grosso, tá? Tivemos também ali numa região norte, também alguns pontos ali, né, um pouco sutilmente superiores, né,
devido ao controle do F Manaus. Para o Nordeste também ali teve um impacto, né? O CMO teve um pequeno impacto também, devido lá ao limite da transformação lá da subestação de Rio Verde. Bom, aqui a gente traz uma perspectiva aí, né, das barras, né, e aproximadamente 30%, né, das barras, né, o CMO por barra aí, no dia 21, né, do 7, então, basicamente aí a gente vê ali na área Manaus, né, devido à inequação para controle lá do fluxo da região, né, e aí no Mato Grosso também devido a esse limite do carregamento lá na transformação da SRUV. Aqui os box plots que a gente traz, né? A gente tem aí alguns outliers, né? Então, basicamente, esses outliers também são aí devido ao carregamento lá da transformação, né? Da SR Verde, né? 230 a 138, e temos alguns aí no norte, né? E também devido à limitação do fluxo lá do F Manaus. Aqui a gente traz uma comparação, né, da geração hidráulica no DECEM e no PDP, né, basicamente aí a diferença, a hidráulica do Sudeste é devido ao ajuste, né, de política operativa e unit commitment, né, hidráulico, que a gente faz ajuste ali na operação no pós-DECEM, né. A geração térmica também é basicamente declaração de inflexibilidade e exportação, né. Aí, mais precisamente, aí, né, teve uma inflexibilidade de Santa Vitória, Nova Piratininga, e Termorrio, e exportação de Cubatão e também Termorrio. Para o sul, também temos aí uma diferença, né, entre o DECEM e o PDP. Isso também na hidráulica é devido ao unit commitment, né, então, e o ajuste da política operativa. E para térmica tem também uma diferença, né, até bem significativa, também referente à inflexibilidade e exportação, né, inflexibilidade declarada no pós-DECEM e exportação, né, e aí basicamente as inflexibilidades foram lá de Jorge Lacerda, né, A 138, Jorge Lacerda A 230, B e C. E também teve exportação lá de Jorge Lacerda A 230 e B. Para o norte, né, também há um ajuste, né? A gente faz aí na hidráulica isso para compatibilizar a política operativa, né? Na verdade é Nordeste, desculpa, pessoal. Para compatibilizar a política operativa, principalmente ali no São Francisco, né? E temos aí também uma declaração de inflexibilidade de exportação, que é basicamente da UTE Termobahia. Agora o norte, né? Agora sim o norte, a gente também tem uma compatibilização aí na geração hidráulica referente, né, para trazer a política operativa, né, e unit commitment, e uma geração de declaração por inflexibilidade lá de Maranhão 4, 5 e Mauá 3. Basicamente isso. Bom, aqui a gente tem um resumo, né, basicamente de despachos térmicos, né, geração térmica por exportação, né, basicamente, e inflexibilidade, né? Então a gente tem aí a geração térmica dessa semana foi exportação e inflexibilidade, como eu comentei nos slides anteriores. No que intercâmbio internacional, né? Tivemos aí o intercâmbio tanto para a Argentina quanto para o Uruguai, né? O Uruguai alguns dias não tivemos, mas para a Argentina praticamente todos os dias, né? E ao lado temos também um gráfico aí, em comparação da geração térmica e a geração por EVT, né? Aqui a gente traz um balanço semanal, né? A gente consegue perceber aí basicamente que o perfil importador, né, do Sudeste, então o Sudeste segue recebendo muito, né? A modulação da sua geração hidráulica é basicamente para acompanhar a carga, né? Então também não tem grandes novidades. O Sul vem gerando bastante, né? Então aí vem realmente exportador. O Nordeste agora que começou, né, que a gente chama a safra dos ventos, então realmente o perfil do Nordeste aí é predominantemente exportador, né, então a gente vê aí uma geração eólica bem elevada, né, o São Francisco praticamente mantido no mínimo, né, e a eólica bem elevada, e no Norte, basicamente, a gente vem ali operando a disponibilidade hidráulica, né, e Tucuruí tentando seguir a curva,
e aí também a gente faz uma modulação devido à própria carga, tá? Aqui a gente traz um balanço, né, e basicamente um resumo do que eu falei até agora, né, com a geração média, a carga média do SIM aí ficou em torno de 69,5 gigawatts médio, né, isso aí dá uma redução aí de aproximadamente 600 megawatts em relação à semana passada, então sem nenhum grande destaque. Aqui o Sudeste, a gente traz também a política operativa, né, para a semana, que basicamente o Sudeste não muda, a gente tem uma operação hidráulica visando preservar a operação, a caixa de cabeceiras do Paranaíba, tentando gerar ali nas bacias do Grande e do Paranapanema, a exploração das disponibilidades lá do Madeira, né, claro, respeitando o limite de transmissão, e o Tocantins segue sobre a política de praias. Já o Sul, né, vem com a geração hidráulica aí, bacias do Iguaçu e do Uruguai, vem para fechar, basicamente fechando carga, né, geração hidráulica, né, então a gente vem fechando a carga com o Sul, né, e fazendo um controle de nível lá no Jacuí, né, não é esperado chuvas significativas para o Sul nessa próxima semana, então aí pode acontecer uma redução aí da EVT, né, durante a próxima semana, né, no início ainda é esperado EVT, mas aí com a avançada semana pode ser que aconteça uma redução aí deve ter para os países vizinhos, né? O Nordeste segue aí, né, utilizando o recurso da Bacia de São Francisco minimizado, e o Norte a gente segue também utilizando as disponibilidades energéticas, né? A geração é dimensionada aí basicamente para atendimento de carga. Bom, Carla, é isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Ok, Leandro, obrigada. Vamos então agora para o nosso último intervalo e voltamos em breve. Olá, pessoal. Retornamos então no início deste último bloco com a resposta a mais algumas perguntas que chegaram no chat. A primeira é do Humberto Moraes, da Prime Energy. Prezados, boa tarde. Ainda não foram publicados os arquivos de entrada e saída do DEC do Previcarga D100 do último sábado, 16. Qual o motivo dos arquivos não terem sido publicados? Há previsão para a publicação? Para te responder, Humberto, convido agora Gabriel. Obrigado, Carlos. Boa tarde, Humberto. A gente teve uma instabilidade no portal Sintegre, mas os arquivos já foram republicados. Eu acabei de colocar eles lá, tá bom? Então já foram disponibilizados. Obrigado. Maravilha, Gabriel, obrigada. Nossa última pergunta, do Alessandro Francisco Araújo Dutra, da Petrobras, diz o seguinte: boa tarde. O bom desempenho de eólica e solar, carga mais baixa, reservatórios elevados no SIM e necessidade de uma geração hidráulica compulsória manteria ainda a EVT ao longo do mês? Há uma referência de valor? Para essa resposta, convido o Leandro. Leandro, por favor. Carla, mais uma vez, boa tarde. Obrigado, Alessandro, aí pela pergunta. Como eu comentei na apresentação, né, a EVT, a gente vem, né, aí avaliando a necessidade de manutenção, né, da energia vertida turbinável. Não há perspectiva de chuvas para o sul, né, que basicamente é onde tem a energia vertida turbinável para a gente. E então, há uma perspectiva de redução aí dessa EVT, né, durante a semana, né? Mas, claro, a gente trabalha com previsões, né? A previsão é de que não deve ter uma chuva significativa, né? Mas, claro que tudo depende muito dessa questão das previsões. E não há um valor de referência de valor, não. Tá? Obrigado, Carlinha. Ok, Leandro, eu que agradeço. Pessoal, antes da gente finalizar, eu vou compartilhar aqui com vocês um lembrete sobre o evento que a PRI está programando, que é o workshop sobre a gestão de intervenções na rede de transmissão. Ele está programado para acontecer no dia 31 de julho, em formato presencial no Rio de Janeiro, mas com transmissão via BEX para todos os interessados. Aqui está a nossa agenda, será um evento de dia inteiro, a gente vai falar sobre as intervenções, de uma forma introdutória, sobre o processo de análise realizado no INS, daremos alguns exemplos de casos de intervenções que já aconteceram,
Vamos falar sobre critérios de análise, intervenções associadas à integração de novos equipamentos e o reflexo do cadastro das intervenções e das análises no processo de apuração. Conforme saiu no Sintegre, as inscrições para participação presencial terminam hoje, 23h59. Qualquer informação, inscrições estão lá no Sintegre, na notícia que saiu, ou aqui nesse QR Code. Mesmo que vocês não consigam fazer a inscrição presencial, que tem algumas vagas restantes, estão todos convidados a participar de forma online, via Webex. E é isso, pessoal, agradecemos a presença de todos, desejamos um bom fim de semana e até a próxima.